Vamos começar aqui com uma imagem, tá? Essa imagem aqui. Por que essa imagem é importante? Eu quero que vocês no chat já comecem. Assim, por que essa imagem é importante? O Riso, que é um millennial, talvez nem ele saiba. O Riso, você chegou a assistir BoJack Horseman? Não assisti. Ok, você assistiu BoJack. Então, Aloysio, tá, puxa uma cadeira e senta aí com o Riso. Tá bom. Ele não quer se abrir aqui, o meu Aloysio. Tá? Alguém sabe a importância dessa imagem e dessa série? Alguém sabe? Vamos botar no chat aí, vamos ver. Blá, 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 blá. O Leonardo Vetter já começou bem. Humor de millennial né? E eu vou falar por que é. Bom, essa série BoJack Horseman, ela é uma série, está ainda até hoje no Netflix, e ela foi uma série muito importante para a geração millennial, tá? Ela conta a história de um cavalo, basicamente. Os personagens são animais, mas isso pouco importa, tá? É um ator de Hollywood, frustrado, a carreira dele meio que não deu certo, ele ficou meio que preso como no personagem da série Horsing Around, e aí mostra a vida dele, né, de um sujeito com uma vida muito complicada, uma vida claudicante, uma vida que não deu certo, tentando novos papéis, vivendo numa mansão decadente, uma vida decadente, com os amigos decadentes dele, e toda vez que ele busca uma redenção, ou seja, toda vez que naquela vida sem significado ele busca um significado e busca agir como alguém melhor, ele falha. E a lógica da série, e é o que fez a série fazer muito sucesso justamente para a geração millennial, BoJack Horseman é uma série, vamos dizer, fundamental para entender a mente millennial. Toda vez que o BoJack tentava, assim, ele insinuava melhorar como ser humano, ou ele insinuava acreditar em algo, ele falhava. E quase todos os finais de série, vamos dizer assim, como é que se chama, de temporada, ele terminava falhando. Sempre havia uma falha. Tá? O Romeu Romanovich mandou. É o signo geracional. Fracasso frente à oportunidade, nihilistas eternamente revoltados. Exatamente. Vamos chegar onde eu vou chegar. O cavalo ali em questão, que é o BoJack Horseman, nessa cena, bota a cena de novo ali, Riso. Nessa cena, ele, se não me engano, ele tem uma mocinha, ela tem 16 anos de idade ali, e no final, e essa moça que tá vendo, que é uma viada, né, uma viado fêmea, né, que tinha um relacionamento com ele, ela tá pegando o BoJack, no final falhando como ele sempre falhou, e indo pra cama com uma menor de idade, né. Qual o recado que a série BoJack Horseman passa, tá? No fim do dia, cara, não existe crença absoluta em porcaria nenhuma. No fim do dia, todos nós somos seres humanos profundamente falhos. A vida não faz sentido, tá? E é tudo uma grande derrota. Então, simplesmente, sei lá, vai vivendo aí, vai vendo no que dá, tá? Este tipo de humor, mas isso não é especificamente humor, este tipo de perspectiva é a perspectiva espiritual da geração millennial. A geração millennial é uma geração muito cínica. É uma geração nihilista. E o fracasso dos grandes sonhos da geração millennial, que foi, por exemplo, puta, eu vou entrar pra universidade e eu vou ter um puta emprego. Quem é millennial e tá aqui no chat e sabe que isso não foi vendido pra nossa geração? A gente estudou nos anos 90, nos anos 2000 era a época de entrar pra faculdade, e aí não aconteceu. O que aconteceu? A geração millennial, ela enxergou o mundo dela em dissolução, mas a cultura pop, para ela, foi uma cultura pop voltada para isso. Toda vez que alguém na geração millennial construía, vamos dizer, algum tipo de exaltação verdadeira, ela precisava ser irônica. Então, outro dia estava rodando na internet vários memes da geração millennial, e o que você percebia ali nesses memes? Quando algo era exaltado, ele seguia dois princípios. Ele era exaltado como uma exaltação irônica, tipo epic bacon. Ah, eu adoro bacon, bacon é muito épico. Ah, olha como isso é épico, né? Ou eram personagens que, em certa medida aceitáveis socialmente, mas já dentro de um contexto progressista em que gostar deles mostrava uma aceitação a uma certa religião dominante. Então você tinha que gostar de gays epic, tipo, nossa, o Fred Mercury é um gay épico, ou o Barney da série How I Met Your Mother é um gay épico. E o próprio Barney, ele era em si um personagem irônico. A série Friends, que naturalmente ela é uma série voltada para a geração X, mas ela influencia demais a geração millennial, é uma série em que todo mundo é irônico. Então, esta minha geração, eu fui levado a crer que o humor é sobre ser irônico e não acreditar em nada. E que não ter crença em nada era, acima de tudo, uma força. Tá? Aí você fala, Renan, o que tem a ver com a militância? O que tem a ver? Tem tudo a ver com isso. Tá? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Por que eu tô falando isso, tá? Vamos lá. Se a ideia da geração millennial é que o mundo não faz sentido, e se nós entramos numa internet altamente polarizada, primeiro de uma maneira quase inocente, você vai lembrar
O Impera já mandou perfeito, ó. É o boleto, é o litrão, é o piso de taco, é o Rivotril. É o boleto, é o litrão, é o piso de taco, é o Rivotril. É exatamente isso, Impera. Então assim, essa vida não vai não. Minha vida é pagar boleto, a vida é pagar boleto. Eu tô me medicando, hein? O Millennial, o Millennial não quer se comprometer com nada porque foi mostrado pra ele que o não compromisso é a força, que a não crença é a força. Não acreditar em nada te torna forte porque não te envolve e não te obriga a nada. A força do Millennial é isso, na cabeça dele. Só que aí foi entregue um mundo em que realmente ele não teve nada. E ele não teve mais lugar para se ancorar. É por isso, eu falei naquela live, que o Millennial, então ele tem que cair. Se ele fracassou, é que algo de errado nele, você entendeu? Não existe Deus pro Millennial. As ideologias políticas todas são piada. As concepções sociais são mentira. Logo, se ele falhou, a culpa é dele. E aí ele tem que procurar em algo um poder para levantar aquele eu que fracassou, que falhou. E é por isso que o coach, ele é essencialmente um produto para Millennial. O coach fala, tá dentro de você a resposta e eu vou retirar um herói, um ser poderoso dentro de você, tá bom? Essa é a ideia do coach. No fundo, o coach ele vai suprir este buraco. Porque ele, por mais que alguns venham com um discurso até meio divino, né? Tem Deus aqui, Deus ali, não importa. Pro coach, você tem que criar a sua própria superação. Que essa é uma resposta pro Millennial. Pois bem, os caras estão listando aqui, né? Big Bang Theory é nojento. Eu até listei algumas séries assim que são muito Millennial nisso aí. Rick and Morty. Rick and Morty é muito irônico e niilista, é um bêbado, não sei o que não acredita em nada. E aí ele meio que não quer estar com o outro, mas eles vão ter que ficar viajando. É isso aí. Essa dinâmica, todo mundo odeia o Chris. O cara, eu não estou te entendendo. Outras coisas pra pegar aqui, ó. Um cara citou The Strokes. O indie rock, as letras de indie rock são profundamente irônicas. Você quer citar o Strokes? Isso aqui é uma referência que pouca gente conhece, né? Todas as letras do Strokes são de um cara meio... Estou mentindo pra você e só quero ir pra casa, eu ando meio bêbado, não acredite no que eu estou falando. É uma música sobre descrença, Strokes. Mas não vou ficar me aprofundando nisso, porque não quero só falar de Millennial. Eu sei que a geração Millennial, ela é sucedida na década dos 2010 em diante pela geração Z. E a geração Z tem algumas características, tá? Essa geração Z, ela quer acreditar. Ela quer acreditar. E a ela foi permitido algo que foi comungar com outras pessoas de certas ideias e certas, vamos dizer, certas esperanças, porque as redes sociais e o seu embolhamento permite que elas encontrem outros semelhantes. E aí a geração Z encontrou outros semelhantes, e a geração Z começou a aspirar coisas. Eu quero. E aí você tem essa clivagem à esquerda e à direita de duas crenças muito poderosas. Por exemplo, você tem, a questão woke. A questão woke é uma questão de identidade. Então, o cara da geração Z, que quer, vamos dizer, quer ver o mundo fazer sentido, ele quer ver as identidades, na redenção das identidades no sentido. Agora, a geração Z viveu muito o lance do George Floyd, que foi também, vamos dizer, a última coisa millennial, né? A coisa do George Floyd, do Black Lives Matter. Só que eles têm agora, na geração Z, a grande aventura do tempo deles, que é a guerra do Vietnã do tempo deles, que é a Palestina. Querem acreditar, não, o palestino, ele é o oprimido do mundo, estamos com os palestinos e tal. Então você pega, quando você pega essa clivagem à esquerda, a questão da Palestina é uma questão de crença. O povo palestino como um novo judeu, é até muito louco, é o grande perseguido do mundo, todo mundo quer se ver no palestino e tal. E na direita, os jovens, você tá vendo uma ressurgência católica, então você tá vendo uma busca por uma fé transcendental, original, diferente dos fenômenos protestantes que são vistos já nas discussões de internet por conta na geração Z como corruptela. Então é uma coisa original, transcendental. Estou buscando um vínculo concreto com o passado para me ancorar. Aí você vai ter todos aqueles edits do filme Cruzada, você vai ver todos edits sobre o Ocidente e tal. Então uma busca de uma identidade muito poderosa. Isso no mundo todo. Os indianos estão com essa porra. Você tá vendo esses fenômenos no Brasil, jovens nacionalistas, todo mundo fazer uma busca pelo próprio passado, buscando sentido. Outra coisa muito poderosa da geração Z, musculação. A cultura da musculação. Hoje, cara, molecada na escola tá indo pra musculação. O cara é adolescente, sai da aula, pá, musculação. A ideia de se construir. Para o millennial, por mais que o millennial vá pra academia mais do que as gerações anteriores, ainda havia a ideia da fruição dos prazeres através do ar e dessas coisas. A geração Z não. A geração Z faz esse corte.
E a geração Z quer crer. E entendam, e aqui começa aqui a live que envolve vocês. Se você quiser crer em alguma coisa, toda vez que você crê de verdade, você não crê fingindo, você terá que fazer sacrifícios. Você terá, toda a crença pressupõe um sacrifício. A ideia de você se ancorar no mundo, ou seja, você ter crenças verdadeiras que vão te deixar concreto no mundo, isso vai pressupor sacrifício e vai pressupor perda. E aí, você vai ser visto como inadequado por gerações mais velhas, especialmente pelo millennial. O grande conflito do millennial com a geração Z é que o millennial, tá? Ele quer te fazer não crer. Então a característica dos influenciadores millennial, do Felipe Neto ao Nando Moura, é a não crença. É a crítica o tempo todo, é o cinismo concreto, é o cinismo total. Falo isso sendo um millennial, e falo isso sendo alguém que viveu profundamente essa descrença como base de tudo. O descrer como força. O descrer como força, que é a lógica do millennial, faz com que o millennial olhe pro Z, que quer crer, e aponte que ele é um idiota. E aponte que ele é um tolo. E fale pra ele, não é pra crer em nada. Abandone tudo. Quer coisa mais millennial descrente do que um Gregório do Vivier e aquele personagem sonso e permanente cínico dele? Todos os personagens do Gregório do Vivier no Porta dos Fundos são isso. Aliás, quer humor mais millennial do que Porta dos Fundos? Né? Então, veja. Você que é um militante nosso, em geral um militante da geração Z, ou um millennial convertido a uma crença. A você, o tempo todo é apontado um dedo, mandando você descrer e você não ter rigidez nas suas crenças. A você é apontado esse dedo. Porque quase todas as experiências de crença contemporânea aqui no Brasil são crenças fingidas, são crenças mentirosas. E um cínico de uma geração que acredita que ser forte é nada a crer, ele vai apontar e falar, você é mais um otário na fila. E não é verdade isso. Não é verdade. Mesmo nessa bosta de país. Voltando um pouco no tempo, nós temos um problema enquanto país, enquanto nação, tá na alma, tá na gênese do brasileiro, é que o brasileiro é um ser estético. O brasileiro finge o tempo todo. O que é ser estético? Eu não vou poder desenhar aqui, toda vez que eu boto aqueles desenhos com riso, a audiência cai. O lance é o seguinte, se você tem uma crença verdadeira, aqui tá você e sua crença. Aqui, ó. Esse é você e sua crença verdadeira. Tá dando pra ver? Muito branco, né? Aqui é você e sua crença. Isto é uma pessoa sincera. Não dá, né? É uma droga. Uma pessoa cínica ou... Não, mas desculpa. É uma pessoa cínica, mas acima de tudo uma pessoa estética. É uma pessoa, tá? Que está vendo a si mesmo... Bota aí. Ela é uma pessoa estética, ela tá vendo a si mesmo como uma terceira pessoa. Então aqui é o eu dela performando pro mundo, e aqui é o eu dela de verdade, olhando pra si de fora e sempre se julgando. Qual é a melhor postura que eu tenho que ter pra me adequar a este universo? Qual é a postura que vai me mostrar mais status? Qual é a postura que eu vou pagar de um cara legal? No fundo, isso aqui é pura mentira. Você não tem que ter isso, você tem que ser isso aqui. Você tem que ser essa pessoa perante o mundo. A ideia estética e fingida de que você vai se ver em terceira pessoa, como se você estivesse atuando o tempo todo, é uma ideia que vai gerar sociedades piores, mas vai gerar seres humanos piores. Essa ideia estética de se ver como na terceira pessoa atuando no mundo. Então, quando você fica se vendo nessa terceira pessoa, que esse é o problema estético do brasileiro, né? Toda a ação social do brasileiro é uma performance. Isso naturalmente cria essa cultura de fingição, em que todo mundo é meio que um personagem. E como você não acredita em nada e você tá performando o tempo todo pra ascender, definitivamente você não vai, confiar no outro, porque nada é concreto e verdadeiro no outro. E 2, você não vai adotar um caminho que busca a verdade, ou o melhor, ou o que tem mais qualidade, porque basta apenas ver o que melhor te adequa, o que melhor te posiciona, tá?
Não consigo olhar para uma parada dessas e achar normal, naturalmente. Mas eu entendo que nós não somos apenas isso. E que nós já tivemos movimentos sinceros ao longo da história brasileira. Vou dar um exemplo. O povo em Canudos, o movimento do Antônio Conselheiro, que foi destruído pelos republicanos. Alguém vai negar aqui que o que aconteceu em Canudos não foi sincero? Eu vou falar de um movimento, o Impera tá aí, ele vai me xingar. Mas não houve elementos no próprio tenentismo que eram sinceros? Eu não vou encontrar, até em certos movimentos radicais de esquerda, de combate à ditadura militar e tal, ou movimentos comunistas, sinceridade na crença deles? Eu vou contar isso, se eu falei dos comunistas, vou encontrar isso até em integralistas também. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar os jovens de 32 que se sacrificaram, que morreram, lutando por uma constituição, por uma ideia de Brasil que o resto do Brasil sequer compreendia. Eu vejo gente que, assim, como tem agora uma cultura... A geração Z tem isso. O Getúlio Vargas é muito based. Based mesmo eram aqueles jovens em 32. A galera confunde 32 com separatismo ou com a ideia de que, sei lá, aquela galera tava defendendo a política do café com leite. Não, um estudante de direito da faculdade lá do São Francisco naquela época não tava defendendo essas duas coisas. Estava defendendo uma ideia de um Brasil moderno que estava nascendo em São Paulo. O Brasil contemporâneo não estava nascendo ali, naquela turma, naquela geração ali. E foi muito sincero. E foi tão sincero que eles foram pra guerra e morreram lá naquela guerra. Botem isso na cabeça. Essas pessoas mudam nações. Essas coisas mudam nações. Tá? E aqui, assim, vocês estão vendo onde eu vou chegar? Acho que agora vocês estão vendo essa convergência. Vocês estão pedindo e querem, porque eu quero, tá? Pra gente montar um partido pra enfrentar o crime organizado. Digite um se vocês querem isso. Vocês querem que a gente vá pra uma guerra contra o crime organizado, certo? Vocês querem que a gente monte um partido e a gente vá pra cima de todos os vagabundos do Centrão, certo? E eu acho que vocês estão certos em querer isso. O cara botou, pelo menos graças a Getúlio, as mulheres hoje podem votar, né? Cara, esse mérito nem dele mas enfim, nem tô entrando nisso. Vocês querem uma luta geração. Vocês querem, muitos de vocês, como vocês querem acreditar, vocês não são cínicos nem nihilistas. Como vocês estão loucos pra ter uma crença. Porque viver é sobre ter crença, é sobre ter ordenamento, é sobre seu papel perante si, o seu papel perante o mundo, porra. Vocês querem transformar o teu país, a tua cultura, a tua cidade em algo que vale a pena ter vivido pra ver. É ou não é? Porra, valeu a pena eu ter lutado pra transformar minha cidade em algo foda. Quando o Antum fala lá da Guanabara Mística, todo mundo ri dele. Porque todo mundo vai ser cínico. É impossível imaginar que o Rio de Janeiro pode ser grande, certo? Imagina, o Rio de Janeiro é só favela. É ou não é? É um monte de favelado. Nunca aquilo vai ser bom, não é? São Paulo é um favelão. Nunca vai dar certo. O Brasil é ridículo. O Brasil é o país do Neymar, não é? Nunca vai dar certo. Então todo mundo vai te empurrar pra descrença. Porque este é o caminho, né? E aí é o ponto. Aí a gente ousa acreditar. A ousadia de acreditar é, acima de tudo, uma ousadia. Num país em que não há crença nenhuma, e num país em que a mentalidade millennial, a mentalidade de uma geração, bate com o espírito da própria nação, que é o espírito de fingimento. Chegando aqui onde eu vou falar. Crer é um ato revolucionário. Ter esperança é um ato revolucionário. Se organizar é um ato revolucionário. E aí, a gente começa na nossa trajetória a correr esse risco. Dois rapazes, vamos falar de maneira concreta, dois rapazes nossos, dois coletores nossos, foram vítimas de uma tentativa de assassinato de alguns militantes do Partido P, que foram presos, acho que voltaram a ser presos e tal. São bandidos recrutados por uma facção criminosa que dão o nome de partido, que é essa UP. Esses caras poderiam ter morrido pelos que eles acreditavam. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram a coletar, foram no médico e voltaram a coletar alguns dias depois. Tá? A Amanda Vettorazzo recebe ameaças de morte recorrentemente. Ela teve que mudar de casa. E ela baixou o discurso dela? Não. Ela virou vereadora, entrou com o projeto de lei anti-Oruan, recebe recorrentes ameaças de morte do crime organizado, ela não se alterou. Ela é uma moça, ela é uma mulher.
A gente todos nós estamos recebendo ameaças de morte. E isso que nós estamos fazendo está motivando outros a se juntarem a nós. Ó, aí tá a imagem, ó. Isso aqui é um coletor do Partido Missão. Entendeu? Nós, nessa trajetória, acabamos motivando e atraindo, por conta da nossa fibra moral, pessoas boas. No Congresso do Rio de Janeiro havia 70 policiais. Muitos deles falaram comigo lá no Congresso. Renan, vamos até o inferno, vamos embora, vamos até o inferno junto. Porque os caras estão vendo que a gente está fazendo esse enfrentamento, chegou neles. A nossa resiliência chegou em quem nem acompanhava a gente. Em quem está basicamente enfrentando o crime na ponta. A gente fez um congresso no Rio de Janeiro, foi o nosso maior congresso estadual, lançamos candidatos ao governo linkados com a ideia nossa de combate ao crime, e eles responderam ao chamado. Aí você, porra... Entendi. Isso existe. Isso acontece. Aí, o que acontece? Aí vem os testes e provações, né? Como, eu volto a botar aqui, eu vou colocar aqui, quem nos ataca? Você tem vários perfis. Você tem gente que é geração Z que nos ataca. Eu vou dar um exemplo, certos perfis ANCAPs, amalucados, em geral escondidos atrás de perfil fake, porque são pessoas com problemas mentais ou rapazes muito feios e com medo de expor as posições deles. Esses caras ficam atacando recorrentemente. E tem um discurso, que é o discurso do Nando Moura, que é um discurso clássico, que é do milênio, que acha que é muito esperto, porque ele tá permanentemente desmascarando, né? O lance dele, ele desmascara, ele está sempre supostamente desmascarando a galera. Ele fala verdades, né? Enquanto, obviamente, ele te vende um curso, né, pra ajudar você a escapar de tudo isso, né? É aquela dinâmica que eu falei. Você é um cara que tá sem grana, tal, ele vem, olha só, tudo deu errado, não acredite em mais nada, eu estou te dando a porta de salvação só pra você. Sua salvação é única, só você que vai se salvar, tá? Atomizado, encontre a resposta, te dou uma técnica e você, ó. E aí fica atacando. E aí a lógica desse cara é ficar atacando não apenas a nós, mas a crença no grupo. E a crença no projeto. E ele faz isso tentando atacar as pessoas. Então eles foram, eu quero dar um estudo de caso, que é o estudo de caso do Pudim. Pegaram um vídeo meu, uma live minha, maravilhosa, que inclusive é a parte 1 dessa live daqui. Pegam aquilo lá, retiram um trecho de contexto, tentam criar um tipo de pânico. Olha, o Renan atacou uma trabalhadora. Não vou nem falar nada. E aí, em cima disso, botam os bobos dele, mas os bobos dele honestamente pouco me importam, mas façam que algumas pessoas que nos acompanhem adotem primeiro, o medo do tipo, meu Deus, olha só, Renan, peça desculpas. Aí peça desculpas do quê? Eu não vou pedir desculpas se eu não errei. Eu não vou pedir desculpas se eu não errei. Se eu não errei, não vou pedir desculpas. Mas aí as pessoas vêm com esse argumento aqui, ó. E qual é esse argumento aqui? Vamos ver se vocês entendem. O Renan aqui errou? Não. Mas eles acham que, como eu tenho que me comportar sempre como alguém em terceira pessoa, eu tenho que olhar o Renan verdadeiro aqui e falar, não, eu vou fingir que eu sou humilde e vou pedir desculpas mesmo que eu não tenha errado. Eu tenho que parecer um cara bacana. O papel meu é mentir, é fingir pra vocês. Eu tenho que fingir que eu acho que o que eu disse tá errado. Não, eu não tava errado em absolutamente nada. Eu não vou fingir nada. Mas não pega bem. Foda-se! Eu tô falando de enfrentar a porra do crime organizado. Eu montei com o meu time um partido político pra construir algo grandioso. Eu quero sofrer justamente pela minha causa. Eu quero pagar o preço. Eu tô falando de pagar o preço uma causa muito maior do que Renan, do que Riso, do que qualquer um que tá assistindo. Eu quero entrar com o meu time pra história, mudando o meu país, invertendo a mente das pessoas que tá completamente perdida nessa negação de tudo. Aí vocês acham que eu vou pedir desculpas por um erro que eu não cometi? Vocês acham que alguém que tá lutando... crime organizado, tô de peito aberto aqui, ó. Eu não ando com segurança armado, eu não ando com porra nenhuma disso. Nem eu, nem meu time. Eu tô com um alvo na minha testa, eu vejo a Amanda, ela vai lá e pinta o alvo na testa dela. Olho pro Guto, ele pinta um alvo na testa dele. Olho pro Kim, ele pinta o alvo na testa dele. Nossos militantes vão lá, botam um alvo na testa de cada um. Aí eu vou ficar pedindo desculpa porque você, militante... Não, veja só.
pega melhor se você... Eu não vou adotar um sentimentalismo barato e uma fingição porque vocês acham que pode ser eleitoralmente mais bacana fingir. Eu não vou. Não vou. Porque se eu começar a fingir pra isso, eu vou fingir pra um monte de outras coisas. Não vou, e eu recomendo que vocês não façam isso. Eu não vou ser esse cara aqui, ó. Essa terceira, a pessoa que age em terceira pessoa, tá? Eu não vou desenhar um Renan estético aqui. Esse cara aqui, ó. Eu não quero essa porra, entendeu? Essa porra não vai acontecer. Ou é isso aqui, ou não é nada. Ou é isso aqui ou não é nada. E vocês, mesma coisa. É a mesma... E assim, militante nosso, que eu vi militante de pessoas que gostam da gente, virem exigir, mas é o melhor caminho é pedir desculpas. É assim, ó. E eu vou explicar isso pra vocês. Vocês estão querendo que a gente... Alguém aqui não quer que a gente entre nessa guerra? Só pra saber. Alguém aqui que não quer que a gente enfrente o crime organizado? Nós temos uma correlação... Existe uma correlação direta, temporal e causal entre a ação da Polícia Civil que levou à prisão do Oruan e o projeto de lei anti-Oruan e a luz que a gente trouxe pra esse absurdo. A correlação é direta. Alguém quer que a gente pare com isso? Porque a gente podia só fingir. Por exemplo, você tem grandes... O Nicolas é um grande fingidor. O Nicolas é um grande fingidor. Entendeu? Eu não quero ser um grande fingidor. Eu quero ser concreto. Eu quero ser verdadeiro no propósito. Entendeu? Hoje é daqueles lives que, assim, quero que vocês revejam, né? Porque nós estamos permanentemente sob ataque. Pessoas vis que nos atacam, a única coisa que você tem que fazer com eles é atacar de volta. Atacar de volta. E permanecer resoluto na tua crença. O Guto foi atacado. O Guto te roubou? Não. O Guto traiu o projeto? Não. O Guto eventualmente pode errar. Eu posso errar. Eu posso cobrar o pênalti e a bola ir pra fora. Mas eu tentei fazer gol no adversário. Se esse for meu erro, vai acontecer. Só que eu posso cobrar o pênalti amanhã e acertar. O importante é que eu tô vestindo a porra da nossa camisa, caralho. Essa é assim que se joga, né? O Romário, né? Todo mundo só vê os gols que ele faz e os gols que ele perde. O Michael Jordan falava isso. Todo mundo vê, né, as compilações de os incríveis e todos os lances que ele perdeu e todas as últimas bolas faltando 20 segundos pra terminar o jogo, 5 segundos para que ele poderia ter virado o jogo pro Chicago Bulls e ele não virou, que ele errou, ele perdeu o lance. O MS mandou: "Não existe política sem conflito. Ceder ao conflito é perder de antemão." Exatamente. E ano a ano, não só a militância, mas as pessoas que nos acompanham, inclusive os eleitores, eles estão ganhando essa maturidade. E aí, naturalmente, vão incomodando. Por quê? Porque eles estão expressando a vontade deles. E aí isso incomoda. Aí começa a vir os papos: não, a militância do MBL... A militância do MBL é o quê? Veja, várias pessoas saíram do MBL. Várias pessoas, inclusive, nos traíram. A vida passa. Nós não pegamos dados pessoais deles, nem saímos... Não, nós não canalhamos ninguém. É o contrário que acontece. Nós matamos alguém. Olha que tivemos traições pesadíssimas. Não. Então, a nossa militância apenas quer defender a nossa causa e fazer com que nós sejamos vencedores num processo. Nossa militância está certa em fazer isso. O PT... numa briga de dissidência interna que houve por conta do Celso Daniel, o Celso Daniel acreditava, tá, que o fruto do roubo, não só na prefeitura de Santo André, mas o fruto do roubo nas prefeituras do PT, isso é pré-eleições de 2002, entendeu? Veja, ele achava, era uma concepção dele, o fruto da corrupção tinha que ser direcionado para o projeto político. E ele viu o fruto da corrupção indo para o bolso dos dirigentes do PT. Falou: mas calma, o roubo nosso é para causa, o roubo nosso não pode ir para outra coisa além da causa. Ele morreu. Eu tô falando, o PT é isso, o Toninho do PT morreu, não digo por razões similares, mas por razões que você, puxando, vai chegar nisso. As políticas do interior se resolvem muitas vezes com bala. E a vocês, veja, querem que vocês sejam tão fracos, tão humilhados, que a vocês, os nossos adversários,
não permitem que vocês tenham o direito de expressar a sua opinião com veemência. A eles é dado o direito de xingar todo mundo, porque eles são cínicos, né, Riso? Eles não se comprometem com nada. Muito gostoso. Mas vocês não podem ter opinião. É lógico que eles não querem que você tenha opinião. Eles não querem que você chegue ao poder. Eles não querem que vocês exerçam vontade. Eles não querem que vocês pintem o mundo com as suas cores. Eles não querem que vocês expressem a sua subjetividade e a imaginação de vocês perante o mundo. Eu tô vibrando. Quando eu vejo, sabe, o projeto que a gente tá fazendo dos poços lá no Rio Grande do Norte. Eu vou lá pro Rio Grande do Norte esse fim de semana, elas têm congresso lá. Quando eu vejo o projeto, quando eu vejo o mandato do Sandro, quando eu vejo o mandato dos nossos radar e o nosso sonho de industrializar o Nordeste. Quando eu falo industrializar, por favor, não pense só em fabricões, tá? Quando eu falo em tornar a economia do Nordeste mais complexa, como eu falo em criar complexos econômicos lá e mudar aquela região, olha só como eu tô sonhando em um outro mundo. Pá. Quando o Antum fala na Guanabara Mística, que as galera ri dele. Ah, mas como? Olha o que você tá falando, né? Gente, o Rio de Janeiro, eu voltei num congresso, foi semana retrasada pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma... Tipo, é um fato único no mundo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma experiência tropical única. O Rio de Janeiro é uma cidade imperial, com características arquitetônicas portuguesas, com uma fauna linda, com uma sofisticação cultural. Por mais que a gente fale, mas o funk... Guarda, o lixo existe, a gente já sabe do lixo. Agora vamos olhar o outro lado. O Rio de Janeiro é excepcional. Vamos fazer o Rio de Janeiro dar certo? Vamos? O Rio de Janeiro já foi Dubai. Vamos sonhar algo. Para esse sonho se tornar material, para esse sonho ser verdade, vai ter que ter muito trabalho. Você precisa ter crença. Você vai apanhar na crença. Não querem que o seu sonho vire realidade. Não querem. O seu inimigo não quer que o seu sonho vire realidade. Porque essa é a função do seu inimigo. O seu inimigo é o obstrutor. Vamos para as grandes... Vamos para os grandes épicos, para as grandes lendas. Atenção, checklist indo-europeus. Né? Uma coisa que tem em comum em quase todo mito indo-europeu, em quase todo mito, é a ideia de uma serpente obstrutora. A serpente obstrutora ela existe em muitas culturas. Em geral, a serpente obstrutora ela está obstruindo a passagem dos rios e ela impede a água de chegar, por exemplo, nos vilarejos, nas plantações. A ideia da serpente obstrutora, talvez isso tenha uma característica não muito indo-europeia, mas ela seja mais presente nessas culturas agrícolas, que é a ideia dela gerar seca, né? A seca como um problema, a obstrução que faz com que o rio caudaloso não deságue sobre as planícies e não torne elas férteis para você plantar. Então a ideia de uma cobra obstrutora, né, uma serpente do mal, essa serpente precisa ser destruída. Então sempre um herói que destrói uma serpente que está te obstruindo. E a serpente, né, o grande dragão, ele sempre está obstruindo a sua chegada ao seu tesouro. Se você lê o Hobbit, quem lê o Hobbit aí? O que o Smaug, que é o dragão, faz? Alguém sabe? Qual a função do Smaug, que é o dragão no Hobbit, Riso? Tá, o Riso não assistiu o Hobbit. Ele guarda o tesouro, ele tem que proteger o tesouro. Ele tá obstruindo o acesso à fruição do resultado dos aventureiros. Para os indo-europeus havia uma grande serpente, né? Quando você faz um mito reconstruído dos indo-europeus, havia uma grande serpente que ela rouba o principal fruto de um povo nômade. Riso, um povo nômade pastoral. Qual é o principal fruto do trabalho dele? O que um nômade, um pastor nômade tem de patrimônio? As ovelhas? Boa! Ou vaca também. Esse é o rebanho dele. Acertou, Riso. Tanto que, olha só, Pecos, tá? Se eu não me engano, Pecos vem de rebanho. Acho que Pecos é rebanho. A origem Pecos, para proto-indo-europeu, Pecos é de rebanho, gado. Acho que a palavra que define é gado. Pecos. Assim que escreve? Isso, ó. Pecos quer dizer cattle. Ó, é isso aí, ó. Bota aí, ó. Proto-italic, pecu. Então, pecu vem de Pecos, de proto-indo-europeu, quer dizer gado. Você sabe que para os latinos, peco, que é gado, vira, Riso, pecus. E pecus dá origem ao termo pecuniário. Quando a gente fala em pecuniário, a gente tá falando em o quê? Ah, tal coisa pecuniária. É uma coisa jurídica, mas não lembro agora. Pecuniária, mas envolve dinheiro. Ah, você precisa pagar uma indenização pecuniária, uma indenização em dinheiro. Pecus
que dá origem à pecuária, no fundo a moeda para um povo pastoral antigo era gado, entendeu? Rebanho. E isso vira moeda de pecuniária. Tanto que, assim, ó, pecuária, o termo pecuária que estão botando aí, vem de pecus, que vem de pecuos, que é de gado, ok? Tô falando isso porque na reconstrução do mito proto-indo-europeu, o mito fundador da humanidade para os proto-indo-europeus era o seguinte: havia uma... Eu vou ser impreciso aqui, mas havia uma espécie de uma vaca cósmica voadora. Essa vaca cósmica, ela é desmembrada num sacrifício original feito por dois irmãos, dois gêmeos. Um gêmeo é desmembrado junto com a vaca. E, às vezes é o irmão que é desmembrado, às vezes é a vaca que é desmembrada, mas dos pedaços dessa vaca é construído o mundo. E aí um Deus universal, né, em geral o Deus do céu, ele presenteia o primeiro homem, que se torna o primeiro sacerdote, com uma vaca. E aí vira um ciclo de eterno retorno, um ciclo de sacrifício e recompensa. Então, se você sacrifica uma vaca para esse Deus te dá mais vacas, entendeu? E aí você cria bem as vacas, e aí você sacrifica mais vacas para esse Deus, ele te dá... E aí você vai pegar quase todas as religiões, são também baseadas nisso, que é uma religião, as religiões de sacrifício. Em último estado, por isso que o cristianismo é uma religião... Por isso que Cristo é uma figura que, né, e a própria ideia toda dele é uma ideia que supera todas as outras religiões, é a ideia que o próprio Filho de Deus ele se torna um sacrifício. E o próprio Deus se encarna e aí elimina a ideia do sacrifício. Porque você vai pegar na própria religião judaica, ainda tinha os sacrifícios. Nem sei se ainda tem hoje sacrifícios, mas sacrifício de animais. A ideia do sacrifício do animal fazia parte dessa relação de troca que você tinha, tá, com os deuses. Então, portanto, para os indo-europeus, aonde eu vou chegar? A ideia ter o pecos, você tinha seu rebanho, esse era o teu grande bem. Então qual era o teu medo? Roubarem teu rebanho. Então, eles vão reconstruindo o mito, baseado em mitos de vários povos de origem europeia, e aí tem em geral um dragão. O dragão rouba, ou uma grande serpente, ela rouba o gado. Chega lá, eu sempre tento imaginar uma cobra gigante, aí ela pega, rouba o gado, aí a galera, oh não, quem poderá nos salvar? E aí surge uma figura que eles chamam de Trito, que é o terceiro homem, tá? Que ele sempre cita que ele é uma espécie de primeiro guerreiro. E esse terceiro homem, que é o primeiro guerreiro, ele faz uso em geral de um martelo, de uma ferramenta de batalha muito poderosa, por vezes dá acesso, um martelo ou uma clava, né? Em geral dá acesso ao trovão. E aí ele vai e enfrenta a cobra, e aí ele derrota a cobra, junto com uma espécie de um deus ligado à guerra. Ele enfrenta a cobra cai, a cobra morre. E aí o que ele faz? Ele retorna pro vilarejo com as vacas, com o rebanho. E aí ele sacrifica algumas vacas pro deus e o ciclo perpétuo continua. Entendeu? O dragão, nesse sentido, é o obstrutor da realização da vontade desses homens na Terra, entendeu? Só que isso não é uma coisa só dos indo-europeus, isso é uma coisa meio que profundamente humana. A ideia, vamos dizer, de uma força obstrutora, às vezes pode ser até uma força feminina, porque o dragão, por vezes, representa a força, a própria mãe, né, a obstrução da realização do menino pela opressão materna. Mas, enfim, não vou ficar psicologizando demais. Essa cobra obstrutora, essa cobra opressora, essa grande serpente, tá? É essa força que impede, sabe o quê? A sua vontade de se realizar. Plá! Você é o rio que está sendo obstruído por essa cobra. Você é a cobra... você é o potencial que aquele rebanho tem que foi roubado por isso. E você tem que derrubar a cobra. E essa cobra aparece para você várias vezes ao longo da vida. E ela surge como uma força que te oprime e que te faz aceitar as coisas. Entendeu? Então é muito sobre assim, vocês têm que liberar a força e liberar a vontade e não ter medo de exercer a força no mundo. Você não pode ter medo de exercer a força no mundo, na vida. Senão você será subalterno sempre. Exercer poder não significa ser canalha, até porque você vai ser julgado. E no fundo, a vida é sobre julgar você todas as vezes que você se viu numa situação em que você tinha poder. É ou não é? Não existe até o ditado, quer ver a qualidade de um homem, dê poder a ele. Não é sobre isso? Quando o poder é dado a um homem, é aí que você vai julgar o caráter dele. Dito isso, você não tem que ter medo de ter poder. Você tem que ter um caráter firme, resoluto, forte, e quando ter poder, saber exercitar poder. E saber que a primeira das qualidades de quem detém poder é a capacidade de autossacrifício. Antigamente, ser parte de uma aristocracia
significava que você iria correr muitos riscos. A aristocracia eram os fazedores de guerra. E eles eram cruéis, inclusive dentro da hierarquia interna deles. Mas mesmo dentro da hierarquia interna deles, a ideia de que eles eram os mais fortes e que exerciam a violência pressupunha que eles iam dedicar a vida deles a se ferir, a se machucar, e que eles iriam trazer riquezas vultuosas que iam ser exercidas majoritariamente por eles, obviamente, mas pela cultura, pela nação, pela polis. Os guerreiros da Ilíada, né, a obra mais, junto com a Bíblia, a obra mais influente sobre aquilo que a gente chama de Ocidente é a Ilíada, né? Os homens da Ilíada eram esses homens. A nobreza impunha um risco muito grande. Naturalmente, conforme o tempo passa, há um questionamento do heroísmo da Ilíada e surge um herói, especialmente o herói da Idade Média em diante, um herói depois que vai ficando também o herói romântico, depois você vai ter lá pra frente, lá no século XVIII, XIX, mais no século XIX, o herói romântico, ele é um cara muito valoroso em termos diferentes, os compromissos são diferentes, mas o herói medieval já era mais ou menos assim. E tá pressuposto a ideia de um risco maior e uma ideia de um sacrifício. E esse cara, ele é reconhecido perante os demais. E aí você reconhece justamente no herói as proezas técnicas, uma capacidade acima do comum de fazer coisas incríveis. Então o herói, ele tem mestria, ele tem domínio das coisas. Então o herói é um grande cavaleiro, ele domina muito bem a espada, o arco, ele tem perícia. E o herói tem coragem e capacidade de sacrifício. Aí você vai falar, poxa, a atitude desse cara é heróica. E repara que a gente usa essas coisas heróicas para as três coisas. Vamos supor, o cara, o cara foi, atirou várias flechas e matou vários inimigos. Ele nem teve sacrifício ou grande dificuldade. Mas só dele ter tido a mestria, você vai falar que foi heróico. 2, ele alcançou um grande feito em nome de todos nós. Você também vai falar que isso foi heróico. E 3, ele fez um sacrifício em nome do time. Ele perdeu, mas se sacrificou. Você vai falar que ele foi heróico. Você vê que o termo heróico, pra gente, tem essas acepções diferentes, né? Porque talvez elas venham de concepções diferentes do que é ser heroísmo, tá? E aí, você entende o que é. E ele significa todas essas coisas ao mesmo tempo. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.